Sejam muito bem-vindos ao podcast Livre Empreendedor, episódio número 2, dessa vez com o convidado Ícaro Hornick. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Muito obrigado, Marco, muito obrigado. O Ícaro é dentista e empresário. Esqueci de mencionar que é baixista e também baterista nas horas vagas. Sim, multiuso, né? Hoje em dia a gente tem que cobrir vários ramos ali. Maravilha. Ícaro, queria saber qual que é a sua relação com a mudança. Aqui pode ser no âmbito profissional, pessoal ou pessoal, né? Você gosta de seguir um plano muito bem estabelecido, deixa a vida levar, ou um pouco dos dois? Certo. Em relação à mudança, acho que é sempre um pouco dos dois, né? Quando você percebe que tem alguma coisa que não está correndo bem, que você começa a ter novos planos, ou quer alçar outros voos, né? Então, aí você já pensa em mudança. E muitas vezes a gente faz um plano e de repente a vida vai e muda tudo, né? Eu fui dentista por 10 anos e de repente, do meio do ano passado para agora, resolvi mudar, falar, não, vou terminar minha parte da odontologia, mas vamos para outra área. Então, era algo que eu queria ir para o ramo alimentício, nunca tinha pensado, mas já gostava, né? Já tinha essa afinidade. Então, a mudança é um pouquinho dos dois mesmo. Vou perguntar depois mais a respeito dessa mudança específica, mas você percebe que as pessoas às vezes têm dificuldade de mudar, porque assim, existem dois extremos, né? Aquela pessoa cabeça dura, que não muda de forma alguma, e aquela pessoa assim, que a menor dificuldade já muda. Talvez você percebe que às vezes uma pessoa tomou uma decisão, claramente ela não é para ela, mas ela resiste à mudança. Sim, eu acho que isso vai bastante de pessoa para pessoa, mas toda mudança não é fácil, né? Você tem que sair de algo que às vezes para você já está muito consolidado, já está muito, minha vida é isso, vai ser isso, né? Confortável, tá naquela zona de conforto, falar minha vida é isso, eu vou me manter assim, porque eu tenho que fazer isso, batendo naquela tecla, tendo os mesmos resultados, mas eu falo, não, deixa eu tentar mais um pouco. Tem isso também, mas tem um pouco dessa zona de conforto. E que às vezes é bom testar, sair um pouco, né? Ver se é isso que você quer mesmo ou não. A sua formação é em odontologia, e uma curiosidade que, né, eu tenho, assim, na faculdade você aprende a tratar um paciente, mas vocês aprendem a conseguir um paciente? Essa parte empreendedora existe na formação? Não. Assim, a faculdade de odontologia, você sai muito bem preparado para você realmente atender um paciente. Tanto que a gente estuda muito a parte até de filosofia, antropologia na faculdade, que eu tive também, de como tratar o paciente. Então, você vê muito essa parte. E a cadeira do dentista muitas vezes vira um divã. Ele deita ali, né, e fala sobre a vida dele e tudo, mas realmente, eu saí da faculdade, eu não sabia o que eu precisava para montar um consultório, como que eu chamava os meus pacientes, como que era para contratar uma secretária, aluguel, como fosse, isso aí nada, o que era um prolabore, isso aí a faculdade você sai totalmente cru. É muito a parte técnica da odonto, sim. Mas a vivência é o mundão mesmo. E aí você aprende na raça, né? Na raça. E, assim, foi algo que eu formei, mas a partir de 2019 mesmo, que eu comecei a falar, não, isso aqui tá errado. Vivi muito tempo, falar, vou abrir um lugar, vou colocar uma secretária, vou trabalhar desse jeito e a coisa vai andar. Sem ter um plano de ação, um plano de trabalho, um controle, vendo o consultório como uma empresa e aquela coisa de dividir o que é consultório, o que é minha vida e fazer isso pensando numa empresa. Foi a partir de 2019 para cá que eu fui realmente colocar tudo no papel, o que eu invisto, o que o meu tempo está valendo. Então, precificar, né? Sabe precificar, e se o jeito que eu trabalho, esse jeito, eu monto o consultório, coloco minha secretária, isso daqui vai render o tanto que eu quero que rende,
Então, que eu comecei a me questionar em relação a isso. E que depois, né, de 2019 para 2021, ano passado, foi quando eu cheguei na conclusão que, poxa, não vai render o tanto que eu quero, da forma que eu quero trabalhar, da forma que eu acho que vai me fazer bem trabalhar. Então, foi dessa forma. Bom, até aproveitando o gancho, né, o que então te motivou a deixar o consultório e migrar para o ramo alimentício? Né? E nos fale um pouco também da Belém. Da Belém, certo. O ramo alimentício, na época da faculdade, fazia odonto, eu trabalhei, fazia bico, fiz bico em buffet de casamento, fazia odonto, fazia buffet, fui cerimonial, e daí depois eu falei, no meio da faculdade também eu quis fazer um intercâmbio e fui para fora, trabalhei de cozinheiro, foi minha primeira experiência na área alimentícia, trabalhei lá e era cozinheiro, lavava prato, ia Que garçom, eu fui para os Estados Unidos. Sim. Aí fui para um estado lá do Wyoming, bem pequenininho o estado, era um restaurante assim de beira de estrada até. Aí parava aqueles caminhoneiros assim, e eu fiquei lá, foram 4 meses trabalhando. Tempestade de neve, então foi bem diferente. Daí trabalhei lá, era cozinheiro, então foi a primeira vez. E voltei, isso foi em 2009, voltei para o Brasil, terminei a odontologia, continuei a trabalhar, e consultório, a vida vai seguindo. E assim, sempre gostei de café, eu com meus pais até, que né, a gente fez disso uma empresa familiar, né? A gente sempre gostou de café. Vamos viajar, então o que tem de bom de gastronomia no lugar? Eu gosto de tomar café, de comer coisa boa, de apreciar a culinária, vinho, azeite, essas coisas. Então foi uma área que assim, já gosto, né? A gente já gosta, então fica fácil você criar poxa, isso daqui ia ser legal trazer para Cuiabá. Então, foi isso. Foi casando com a necessidade que eu estava tendo de mudar, de ver que, poxa, a empresa, do jeito que eu estava, de como eu queria trabalhar, não estava dando muito certo, junto com isso surgindo, querendo montar uma franquia, trazendo uma coisa diferente, sair do âmbito de consultório, que às vezes o consultório, né, o povo fala, foi no dentista, vai lá dar agulhada em alguém. Agora não, né? Agora você vai ficar falando de comida. Toma esse vinho aqui, e esse azeite. Sim. E aí o seu trabalho fica mais prazeroso. No meu caso, assim, eu achei que o meu trabalho fica mais leve, né, em relação a isso. E por que a Belém, assim... a pessoa quando vai empreender, ela tem a opção, né, de montar um negócio do zero, né, ela tem a opção de abrir uma franquia. Por que a opção da franquia? Então, a opção de franquia é porque, por análise de DRE mesmo, você tem que olhar, quais são os números, o que eu vou precisar de investir, quanto que eu vou ter de retorno, em quanto tempo. Então, olhar número mesmo. Sim. Ela casa muito bem com os nossos interesses, né? O que a gente já queria, o que a gente já esperava, queria trabalhar. E é isso. E quando você começa uma empresa do zero, você tem que criar toda a parte de mídia, de marketing, de como a marca, como que vai funcionar, o sistema, a parte física, quantos freezers eu vou ter, com forno, fogão, que fogão, que marca, que tamanho. Então, você criar isso do zero, às vezes é muito mais complicado. E a franquia fornece tudo isso? A franquia já vem, o pacote pronto, né? Quando você vai numa franquia, você compra isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não é aquela coisa simples assim, então beleza, você compra esse freezer e essas 2 vitrines. Da onde? De São Paulo, que daí você fala com a empresa de São Paulo, fica pronto em tanto tempo, daí tem a logística de trazer de lá para cá. Beleza, de forno. O forno é um italiano, que você compra daquele jeito, que vai lá e faz. Então, é outro tipo de trabalho. Mas isso que a franquia já deixa o pronto. Você não fica muito perdido tentando saber o que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso. Vem o pacote completo. E como que está sendo esse começo? A empresa tem quanto tempo já? A empresa vai completar 2 meses. Vai fazer dia 14, 2 meses de portas abertas, né?
de início, tudo foi agosto do ano passado, quando a gente deu start, assim, falou, vamos fazer, é isso aqui, não tem mais volta. Então, foi todo esse tempo de preparação, tudo, para em janeiro a gente conseguir abrir as portas. Agora a gente está com 2 meses, e antes era a luta para abrir e ter tudo no tempo, agora é o para manter a logística. Tudo que vem para a gente vem de São Paulo. Então, para chegar aqui são 15 dias. Então, se eu penso no meu estoque agora, eu tenho que pensar ele daqui em 15 dias. Eu olho ele agora, como é que vai estar? Então, é isso, de como eu faço para cá, trabalho, ó, eu tenho que estar aqui, eu tenho em trânsito, eu tenho o pedido da semana que vem. Então, outra... É trabalho. Não é pouco trabalho, às vezes não é fácil. E no meio de tudo que a gente pensa do espaço físico, então daí a gente vamos falar equipe. Que equipe? Pô, não tem equipe. Eu preciso montar a minha equipe. Sim, então, daí vai a empresa de RH e aí contratar as pessoas e vai dar certo, não vai dar certo. Daí você começa, tem experiência, aí aquela pessoa ali é legal, é tudo, mas não se encaixou com o perfil. Daí vai, entendeu? São bastante detalhes, né? É muito detalhe, Até chegar assim, esse café vai ser servido dessa forma, vai ter uma colherinha aqui, um biscoitinho aqui, e é isso. E um copinho de água com gás aqui. Até chegar nisso daqui, tem muita coisa por trás que foi pensado em como isso tem que ser apresentado dessa forma. E é legal isso. Sim. Esse é bem, bem, bem legal. E eu digo por experiência, né? Não tô recebendo pra isso, mas eu já fui até a Belém, fica ali no Shopping Pantanal, e muito gostoso mesmo, muito saboroso, muito bem atendido. Oh, que bom. Esperamos atender bem sempre. A ideia é essa. Uma pergunta, você já meio que respondeu, né? Que seria a parte mais trabalhosa de empreender, você já falou, né? E a segunda, que é as partes prazerosas. Certo. A parte mais trabalhosa de empreender é você entender tudo que envolve empreender. Às vezes você acha, aqui eu já tenho o controle de tudo. De repente vem uma outra coisa por fora, você fala, nossa senhora, nem tinha me atentado a isso. Você está montando, igual eu falei isso, estamos montando todo o espaço físico, está aqui. Eu vi o piso, eu vi o teto, eu vi toda a arquitetura, a marcenaria, a hidráulica. Aí, de repente, chega a parte e o pessoal? E o pessoal? Entra o RH, a contabilidade, a contratação. Então, você vai igual fala, do alfinete ao foguete. Né? É muita coisa para você ver. Então, essa é uma parte difícil. Que, com o tempo, tá certo que eu também estou muito novo nisso. Muito novo. Vamos falar de agosto para cá, é muito novo. Mas... com o tempo, eu acho que você vai tirando de letra, né? Faz seu checklist, pessoal, tá ok, tá ok. O início sempre é difícil. E o prazeroso é que quando você trabalha com alimentação, você tá ali, você tá trabalhando, você tá conversando, você tá falando da vida, contando história, fala, pega esse vinho, toma esse vinho aqui, come esse bolinho, esse pastel de Belém. É bom, né? Nossa, isso é bom mesmo. Então essa é a parte prazerosa, que é quando você atende bem, conhece muita gente. Sim. Então nesses 2 primeiros meses, assim, tanta gente que eu já conheci, tanto laço de relação que você faz, não só com clientes, assim, até como eu gosto de café, abri um ali, aí fui num outro lugar fazer curso de café. Entendeu? E é outra empresa que funciona, não vendo como é meu concorrente, entendeu? Porque acho que isso cada um tem seu espaço. Mas essa parte que é prazerosa, que você está trabalhando com uma coisa leve. De repente, tá todo mundo comendo coisa gostosa ali, e esse é o seu trabalho. Então é legal. E o que não pode faltar, na sua opinião, para o empreendedor? Vontade e aquela coisa de querer fazer o certo. Às vezes você fala, né, uma vez, daí você vê, a coisa acontece de um jeito. Aí depois você vê a coisa voltando como era antes. Você fala, não, gente, tem que ser desse jeito. E até em empresa, né,
igual em consultório, trabalho ali, sempre os maiores desafios são muito mais de interpessoais do que o desafio técnico da coisa, né? Tem muito mais problema entre pessoas do que realmente em fazer a coisa bem feita. Então isso daí é um grande desafio. E que daí não pode faltar essa vontade de querer fazer o certo e corrigindo, o jeito é assim, e tem que corrigir, aquela coisa todo dia martelando ali. A partir do momento que daí, eu acho que se você falar, tô cansado, deixa ser como for, aí eu acho que você já perde um pouco desse veio. É isso. Perfeito. Então, para encerrar, se você pudesse dizer uma frase que apareceria para todos em Cuiabá, no outdoor e nos smartphones, qual frase seria? Um pensamento, uma frase, uma ideia? Um pensamento, uma frase, uma ideia? Eu tô com medo de ser muito clichê, e é clichê, mas seria, acredite nos seus sonhos mesmo, né? E no que você acredite nos seus sonhos, seria uma boa frase. Que para mim foi tá empreendendo agora em um ramo que eu gosto de trabalhar, saindo de algumas coisas que eu via na odontologia que me sentia preso, agora eu me sinto muito mais livre até do jeito que eu trabalho. Não é menos trabalho. Falar, não, agora você tá livre que você tá em casa vendo TV? Não é livre. Agora, sim. O meu é sábado de manhã, das 8 às 10. Não tem sábado, não tem final de semana. Mas livre, mas me sinto mais livre no sentido do trabalho. Vejo mais caminhos para mim agora. Perfeito. E como que o pessoal te acha nas redes sociais? Nas redes sociais, meu Instagram que é @IcaroHornick. E o Instagram da empresa? É belempadaria.cuiabá. Belém é B mudo, Belém. Importante, pessoal. Importante, belempadaria.cuiabá. Maravilha. Onde que fica a padaria? Fica no Shopping Pantanal, ali onde antes era o quiosque da cervejaria da Louvada. A cervejaria saiu de lá, foi pro terraço, a gente pegou aquele espaço assim, bem no T ali. É perto onde paga o estacionamento ali? Isso, né? Sim, é bem onde paga o estacionamento, de frente com a Tonon, ali, esquina com a BLM também, fácil de achar. E quem quiser ir lá, já vou fazer o meu merchan aqui, do Pastel de Belém, que é o nosso carro-chefe, realmente foi quando eu comi, e tava em Bauru. Quando eu comi pela primeira vez, falei, nossa, que legal. Daí, tava até junto com meus pais, a gente falou, não, muito legal essa franquia. Pô, lá em Cuiabá podia abrir uma dessa. Por que a gente não abre? Então, daí surgiu a ideia. Olha só. Né? Então, já quem quiser passar lá, Belém Padaria, Cuiabá. Tá aí o convite, pessoal. Ícaro, muito obrigado. Eu que agradeço.